Olá, amiguinhos. Bom dia. Então, como é que estão? Espero que todos estejam bem. E que todos se estejam a portar muito bem e a ajudar os papás. Pois bem, como nós prometemos, a Isabel está cá para vos contar mais uma história. Desta vez, a Isabel vai-vos contar uma história sobre pintores. Sobre um pintor muito especial. Este pintor ninguém conhece, mas é um pintor muito especial por aquilo que gostava muito de desenhar e de pintar. É a história do Moncho e da Mancha. O Moncho era um menino que gostava muito de pintar. Ele pintava tudo. De um triângulo, ele fazia um monte. De um quadrado, o Moncho fazia uma casa. Ele fazia as janelas, ele usava o retângulo para fazer a porta, ele usava o triângulo novamente para fazer o telhado da casa. O Moncho pintava todos os objetos que lhe aparecessem à frente. Ele até pintava a cama, pintava a almofada, pintava a roupa da cama, ele pintava tudo. Um dia, a mamã foi pôr a mesa para eles almoçarem e o Moncho, sabem o que é que pintou? Pintou uma almofada. A mãe ficou um bocadinho aborrecida, mas depois pensou: não faz mal, depois eu lavo e essa pintura sai. O Moncho gostava de pintar tudo. Pintava o frigorífico, pintava o avô. O avô às vezes aborrecia-se um bocadinho, mas depois lá ajudava o neto a fazer as suas pinturas. Um dia, o Moncho desenhou tanto, que a sua mamã não o conseguia encontrar. Então, a sua mamã teve que aspirar a casa toda. Toda. Aspirou tudo, mas não encontrava o Moncho. Até que foi ao quarto dele, aspirou debaixo da cama, saíram de lá imensos desenhos. E o Moncho estava lá sossegadinho a desenhar. Entretanto, o dia de aniversário do Moncho chegou e a mamã preparou-lhe uma surpresa. Fez-lhe um bolo e comprou-lhe um presente. O Moncho ficou super feliz, super esfregou as mãos e pensou que ia ter o melhor presente da vida dele. Mal ele sabia o que era o presente. Vocês nem querem imaginar o que era o presente. Vocês conseguem adivinhar? Eu acho que não. Será um lápis? Um marcador? Eu acho que não. A mamã do Moncho ofereceu-lhe uma caixa de aguarelas. A caixa de aguarelas tinha imensas cores e tinha um pincel para que o Moncho pudesse pintar e fazer as suas pinturas e aquilo que mais gostava. Quando o Moncho recebeu a sua caixinha de aguarelas, ele continuou a pintar, a fazer aquilo que mais gostava. E pintou tanto nesse dia, fez tantas pinturas, que adormeceu. Quando acordou, o Moncho reparou numa folha branca e numa estranha mancha preta que havia no meio de todos os seus papéis. O Moncho olhava para aquela mancha e não conseguia descobrir o que era aquilo. Olhava para a mancha e pensava: será um olho? Acho que não. Seria um gato? Acho que não. O Moncho ficou muito intrigado com aquilo e decidiu ir para a rua procurar os seus amigos para tentarem ajudá-lo. Encontrou o Pedro e perguntou-lhe: "Oh Pedro, tu sabes o que é esta mancha que eu acabei de desenhar?" O Pedro olhou para aquela mancha e não conseguiu descobrir nada. Então, o Moncho continuou a perguntar aos seus amigos que encontrava pelo caminho se eles sabiam ajudá-lo o que era aquela mancha. A Maria olhou para aquela mancha e pensou: Oh Moncho, eu acho que isso mais parece uma coisa que vem lá do espaço. Eu não sei muito bem explicar, mas eu estou convencida que é isso."
Mas o monstro não estava nada convencido que fosse isso. Então teve uma ideia. Foi ter com o seu pai, que é mecânico e que está habituado a lidar com muitas manchas, as manchas do óleo dos carros. Mas o pai também olhava para aquilo e não percebia nada o que era aquela mancha. O monstro estava a ficar triste, porque ninguém conseguia ajudá-lo a descobrir o que era aquilo. Voltou, continuou. Encontrou o seu amigo André. O André, também ele, olhou para aquilo. Não o queria desiludir, mas disse-lhe que achava que não sabia o que era aquilo. E o monstro só pensava que afinal ele não sabia pintar. Estava triste. Até que encontrou, sabem o quem? Um varredor que está habituado a varrer imensas coisas pelo caminho que encontra. Mas nem o varredor conseguia descobrir afinal o que era aquela mancha. O monstro continuava o seu caminho. Ele percorria todo o seu caminho a ver se conseguia descobrir o que era aquela mancha tão misteriosa que ele tinha desenhado. Ele achava que poderia ser um porco, vejam lá. Sabem porquê? Porque o porco, como anda sempre na lama, ele achava que podia ser um porco quando estivesse manchado com a lama. Mas não, ele não estava convencido disso. Então achou que poderia ser uma ovelha. Mas ele olhou para a ovelha e pensou, não, afinal a ovelha também não. A ovelha afinal tem o pelo branquinho, não parece nada com esta mancha. Vou desistir, vou embora, vou continuar a desenhar, porque afinal de contas ele não sabia o que era aquela mancha. Até que, a determinada altura, o monstro encontrou, sabem o quê? Um rabo de um animal que andava a passear. Um rabicho. Mas afinal, o que seria aquele rabicho? O monstro, muito intrigado, continuou o seu caminho e foi descobrindo umas certas manchas, muito parecidas com aquela que ele tinha desenhado. Aproximou-se mais e sabem o que é que ele descobriu? Uma vaca! Pois afinal, o monstro sabia desenhar vacas. Afinal, o monstro gostava muito de desenhar e de todas as suas manchas que ele fazia. Aquilo que ele mais conseguia fazer eram vacas. Eram as vaquinhas que costumavam andar no pasto a passear e a comer a sua ervinha. O monstro ficou muito feliz, porque para além de continuar a fazer aquilo que mais gostava, o monstro sabia que havia uma coisa que ele sabia desenhar muito bem. O monstro sabia que sabia pintar vacas e que a partir daí ele conseguia fazer desenhos muito bonitos e no futuro ser um grande pintor. Espero que tenham gostado desta história e que se divirtam imenso a fazer um desenho sobre a história, a fazerem as personagens desta história, o que vocês mais gostarem de fazer e peçam ajuda aos vossos papás, está bem? Fiquem bem e aguardem para mais surpresas. Beijinhos e até breve!